Quando falamos sobre a educação inclusiva, será que a gente entende da mesma forma? E a psicologia escolar, qual é a função dela, qual o papel dela em meio a isso, né? Em meio a essa educação inclusiva? Um marco importante que a gente deve enfatizar, né, localizar, é a Declaração dos Direitos Humanos, né? É um documento que foi promovido pela ONU em 1948. Então, a declaração ela vem anunciar que todos os seres humanos nascem livres e iguais, né, em dignidade e em direitos. Então, a Declaração dos Direitos Humanos, ela foi um marco, né, um documento fundamental que veio logo após a Segunda Guerra Mundial, né, e tem como objetivo que se evite, né, as atrocidades que aconteceram na Segunda Guerra Mundial e que a humanidade possa evoluir sem guerras, e foi extremamente importante nesse sentido, né? Só que a partir do seu lançamento, né, começa a existir um questionamento que esses princípios não podem ficar apenas, né, enunciados como uma carta de intenções, uma carta de boas intenções, e que ela precisa ser posta em prática. Em um movimento, né, que caracteriza bastante esse pedido, essa luta social, para que esses princípios, né, eles sejam colocados em prática, é o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, né, na década de 1960, né, e cuja figura principal, né, foi, né, o Martin Luther King. Outro movimento também na mesma década, né, que enfatizou bastante essa declaração da ONU, é a luta antimanicomial, que começa a questionar a institucionalização das pessoas com déficits mentais, né? E a luta, né, pelo reconhecimento dos direitos humanos tem que se efetivar em ações concretas. E nesse sentido, né, um dos movimentos que também vai se fortalecendo é o movimento das pessoas com deficiência, né? E elas começam a lutar pelo seu espaço na área profissional, na área do trabalho, na sua profissionalização, na saúde. E em 1981, a ONU declara, né, esse ser o ano internacional dos direitos das pessoas com deficiência, né, portadoras de deficiência. E na década era assim que se adotava o nome, né? E na década de 83 a 92, foi também instituída, né, como a década das pessoas com deficiência, né, mostrando o aprofundamento, né, desses movimentos, os acontecimentos dessas lutas, né? E a educação, né, também começa a se fortalecer, né, nessa luta pela inclusão. E em 1978 a 1979, foi realizada na Inglaterra uma comissão que estudou as necessidades, né, educacionais de crianças e jovens com deficiência, conhecido como relatório Warnock. E em 1990, também aconteceu a Declaração Mundial, né, de Jondien sobre a educação para todos. Em 1994, também aconteceu a Declaração da Salamanca. E aqui no Brasil, também em 1994, teve um movimento, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente. E em 1999, a Declaração da Guatemala, que fala sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência. Né? E mais recentemente, em 2006, temos a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, né? Também um documento proposto pela ONU em força de uma lei constitucional no Brasil. E como entender, né, a partir desses acontecimentos, a educação, né, a educação inclusiva, né? Esse profissional, né, o professor, ele está ali para atender as necessidades desses alunos, né, considerando a sua singularidade. Então, atender a todos sem fazer uma separação,
né? Entender, passar o conteúdo pedagógico para todos, né? Então, para que todos venham a compreender, né? Fazer essa adaptação e não a separação. A escola, né? A escola inclusiva, ela é um exercício de cidadania e que se organiza dessa forma, né? Ela se organiza dessa maneira, como sociedade, né? E a sociedade você respeita os diferentes, você tem pessoas diferentes, né? Tem formas diferentes de expressão e todas elas são aceitas, né? Todas elas são válidas. E a escola, ela é um ensaio, né? Ela é um treino, né? É um modelo para isso. O papel da psicologia na educação, ela entrava na escola com a justificativa de fazer avaliações, né? E através dessas avaliações fazer encaminhamento para serviços de educação especial. Então, a grande parte da atuação era através de avaliações, né? De instrumentos, né? Que avaliassem a inteligência, né? E aí, a partir dos resultados, se definia o futuro educacional de uma criança, de um jovem, e se ele ficaria em uma escola comum ou se ele iria para uma classe especial. Então, inicialmente, a psicologia, né, ela dava suporte também para essa separação de exclusão e não de inclusão. Então, isso também foi modificando com o tempo. Então, entendendo como que a educação inclusiva, todos esses profissionais, toda a escola, ela tem que se adaptar ao aluno, né? Entender que cada um tem sua particularidade, tem a sua singularidade. Então, o psicólogo ele vai estar ali para auxiliar, né, a escola na tarefa de educação inclusiva. E ele coloca, né, os seus saberes da psicologia a favor dessa tarefa, né? Ele pega todo o conteúdo, né, baseado na psicologia e vai auxiliar, né, dirigir essa escola, também auxiliar essa escola sobre essa tarefa de inclusão, né? Como ter a inclusão nessa escola. Então, entender que essas relações, ela é uma adaptação, né? A gente entender que toda essa luta, né, sobre os direitos, né, de cada um, né, e todas as diferenças devem ser respeitadas, devem ser aceitas, devem ser válidas. Não começaram de hoje, foi uma luta que começou há muito tempo atrás. Então, esse vídeo de hoje foi para a gente poder compreender, né, a trajetória da educação inclusiva e da psicologia, o papel da psicologia em meio a essa inclusão.